rapaziada! Tranquilo? Bem, estamos começando mais um Academia de Quinta. Eu, Diego Machado. Tchau, Guimarães. Sempre com delay. Eu, Pedro Losso. E hoje um convidado que já era esperado, já participava das nossas lives, a gente já estava contando com ele aqui há um tempo. Lucas Arnaud, falei certo? Arnaldo. É francês, tem que fazer biquinho pra falar Arnaud, do Terra Vista. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, cara. E hoje falaremos sobre esporte, um tema que a gente quase não gosta, né? Mas a inclusão e a exclusão social que vem junto com ele. Vamos lá? Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Bem, então, se o Pedro não derrubar a mesa, a gente começa aquele nosso programa. De novo, mais uma vez, apresentando aqui Lucas Arnaud. Agora sim. Agora sim, agora É A-R-N-O. Fala assim. Óculos circunflexo. Não é assim que Arnaldo, escreve, mas fala assim que o Lucas vai sair. Arnaldi aqui com a gente. E a professora de História, esqueci de apresentar devidamente, do canal Terra Vista. Lucão, você é mestrando, certo? Isso. Fala um pouco sobre o trabalho que você vem desenvolvendo, sobre o Terra Vista. Na verdade, eu tô fazendo uma especialização que é o mestrado profissional em ensino de História. Então, ele é um mestrado voltado para professores do ensino básico. E a minha ideia é fazer uma dissertação que envolva avaliação escolar. Mas aí qual é o problema? Estamos em um contexto pandêmico, né? A pandemia dificulta muitas coisas. Então, eu não posso propor uma avaliação tradicional, aquele estilo, né? Faz aí, né? Bota um papel impresso, o moleque vai lá, não vai ser assim, vai ter que ser remota. E a ideia é que eu vou pegar uma habilidade da BNCC do conteúdo de história, do 9º ano, e aí eu vou desenvolver uma avaliação para ver se o moleque aprendeu aquela habilidade em particular, que é uma habilidade que envolve o conceito de trabalhismo, que é muito importante ali para a Era Vargas, principalmente. Então tem um pouco a ver com o assunto que a gente vai falar. Isso que eu vai falar. Tem um pouco a ver do assunto que a gente vai tratar hoje aqui. Eu tô rindo aqui quando você fala esse negócio super sério, mas é porque na hora que você falou da avaliação, para ver se os moleques estão aprendendo mesmo, cara, quem não acompanha o Lucas nas redes sociais, o canal Terra Vista, acompanha, porque esses dias ele botou uma sequência de stories falando sobre a avaliação dos seus alunos. Cara, é muito bom, porque assim, a gente se propõe aqui a falar sobre a rotina do professor, não só do de educação física, mas do professor no geral. E aquilo ali é a rotina do professor. Não, mas cara, eu vou te falar, aquilo ali eu tive que colocar naquele Close Friends, né? Porque isso pode dar problema. Né? Primeiro, eu não posso sair expondo os alunos assim. Não coloco o nome de aluno, não posso fazer isso, até porque é antiético. Mas são uns troços. Mas dá vontade, mas dá sabe vontade, quem é, mas a gente cara. sabe quem Dá é. vontade de marcar. E pior que muitos deles me seguem no Instagram. Aluno que acha que tá passando despercebido, a gente sabe quem é. Não, pior que tem uns assim que dá vontade de você marcar o cidadão, né? Pra ele ficar bem exposto. A mão que marca chega a tremer. Nossa, cara, sem brincadeira. Na semana passada, eu tava corrigindo o 7º ano. Escuta essa. Tava corrigindo o 7º ano. Aí era uma resposta. E assim, é aquilo, né? Ensino remoto. Então, como é que na escola que eu tô trabalhando, como é que é o esquema? O moleque fica fazendo a prova, ele tem uma semana pra fazer a prova. Você vai lá no Google Formulários, faz a prova, são 5 questões cursivas. Isso é muito diferente do que a Uma gente tem no semana. nosso Completamente contexto. diferente. Aí você entrega a prova pro moleque, virtualmente, ele tem uma semana pra responder. 5 questões. Sim. É óbvio que ele vai copiar da internet. É óbvio. Se não vai copiar da internet... Tudo tá pedindo, né, pra ele fazer tá isso. tudo, né, posto pra ele colar. É óbvio. O que eu espero? Porra, já que tu vai pegar da internet, faz a parada direito. Pega o negócio aqui, muda a frase, tira um pouco o contexto Aprende, e tal. né? Mas Copia não, aprendendo. copia a mesma coisa. Um Foge do Ctrl-C, atalho, né, Ctrl-V. Não tá nem aí. Aí, pô, uma prova do 7º ano, o moleque escreveu um negócio assim. Não, porque o comportamento socioeconômico da sociedade moderna pós... Eu falei, caraca, como assim? O cara escreve melhor que eu. Contemporaneidade. Pô, a minha monografia não tava assim. Eu E aí- tenho um amigo, professor de biologia, e ele... O Wikipedia é muito fácil de você manipular, né? Sim, sim. Ele manipulou o Wikipedia na véspera da prova dele. E aí ele fez esse esquema, ele manipulou o Wikipedia inteiro, né? Colocou lá as informações Manipular, você diz que erradas. você pode alimentar o Você Wikipedia. pode alimentar né? com informações erradas. Sim. Né? Aí ele
fez isso ali. Cara, Bando de absurdo. ele largou a isca. Maravilhoso. Fato. Veio o Ctrl-C, Ctrl-V do Wikipédia que ele botou pro cara ver com a resposta errada. Eu achei genial. Genial, achei genial também. E assim, é um negócio muito complicado, porque você tem que meio que inovar, sabe? Você não pode fazer uma questão, tipo, porra, explique o que foi o Renascimento. Não posso fazer isso. Porque esse moleque vai no Google, ele vai achar fácil Sim. o que foi o Renascimento. Explica o pensamento, né, humanista. Ele acha isso fácil. Então você tem que tirar um coelho da cartola e fazer uma questão inédita e que você consiga envolver ali procedimentos cognitivos com o moleque, porque senão ele vai copiar da internet. Nada que nós professores já nos estamos cansados de Cansados de fazer, fazer. né? A Tirar questão coelho da é- cartola é quase... Pois é. Agora em ano pandêmico, então... E eu acho que a questão da avaliação é uma coisa que na educação física é muito discutido, porque ela é bastante subjetiva, né? Sim. Então, eu acho que vale um papo específico também de avaliação. Acho maneiro Pois é. esse ponto de vista, porque a forma de avaliar a educação física é diferente das outras disciplinas. É legal Sim. ver esse ponto de vista da história, né? Bem maneiro. A avaliação na educação física, então, é muito debatida. Agora, eu acho que a gente só consegue avaliar se o nosso assunto tá agradando se as pessoas em casa curtirem, porque a gente já passou, acho que 10 minutos de programa, É a não nossa deu avaliação. uma biscoitada Nossa e você avaliação. tá dando mole, cabelo. Porque Não, eu tô dando mole, não sou biscoiteiro aqui. serviço pô. biscoiteiro. Não, você Até que eu sou como aquela assim? escoteirinha que vende cookie. Olha né? só, a gente Pô, já você é definiu biscoiteiro isso desde o oficial, começo. cara. É, vai ser o biscoiteiro oficial. É de quando? Quem Era entendeu? eu, mas a partir do momento que você virou o Rodrigo Hilbert da galera, você virou o biscoiteiro Ah, já oficial. teve isso, já teve essa... Ó, olha aqui o que ele fez, cara. O cara fez essa mesa sozinho. Ah, foi você que fez? Ele fez. Eu fiz. Que Ele isso? fez. Entendeu? Ele é marceneiro, ele edita o bagulho. É. Lindo. É, Rodrigo Hilbert não vai Só tirar. falta ganhar dinheiro, mas tá bom. Então, pra ele ganhar o dinheiro dele, pessoal, larga o curtir, compartilha. O papo hoje vai render muito. Vê que a gente começou, ainda não entrou no tema, mas já puxou um outro tema que, se Não, quiser continuar nesse inclusive- programa, fica. Não, inclusive a Fica galera de deve boa. estar se perguntando agora. Qual é o tem tema? um professor de história fazendo no meio de 3 malucos da educação física? Pô, mas vou te falar. A Tudo minha infância, minha juventude / infância foi assim, amando educação física. Que bom, isso é raro da gente ouvir aqui. Eu, pô, sou fãzado, fazia todos os esportes, fazia tudo. Fazia judô, ping-pong, tinha tênis de mesa, eu fazia... Rolamento. Tinha tudo, Curso pra tudo. distância. Tudo. Qualquer coisa que me mandasse fazer, que envolvesse esporte, tô dentro. Eu e o Lucas, a gente... Maneiro. Eu e o Lucas, vocês estão me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo Tô te ouvindo. agora. A gente já se conhecia... a gente já se conhecia da escola, né? A gente trabalha no mesmo lugar. Mas a gente divide temas de esporte, Sim. desde sempre, né? Sempre. Não precisa ser educador físico para gostar de esporte. Por isso que o nosso canal também é voltado para todo amante do esporte, de vida saudável, bem-estar, etc. Mas o tema que você veio trazer aqui, que a gente veio debater, tem muito a ver diretamente com esporte. Afinal de contas, você estudou especificamente algo relacionado ao esporte, correto? Isso, na minha monografia, cara, eu trabalhei com História Social do Esporte, que é um segmento específico da historiografia. Mas aí é aquilo, né? História você tem que fazer sempre um recorte temporal, um recorte de tempo. Então, meu recorte foi exatamente o momento de, né, chegada de muitos esportes no Brasil, principalmente futebol, foi o meu foco maior. Que a gente quase não gosta A também. gente gosta muito pouco, né? E a ideia era exatamente perceber como é que nesse momento havia uma grande exclusão social no país, né? Porque é uma parada. Eu estudei um período chamado de Primeira República. Talvez vocês lembrem como República Velha. Ou Sim. então República Oligárquica. Ou nem República lembro. do Capitalismo. Vamos ser sinceros aqui, né, gente? Pô, Deixa eu tentar contextualizar, então, para ficar mais fácil. A Primeira República, ou República Velha, República Oligárquica, ela vai da proclamação, 1889, até 1930. Então, esse período de tempo aí. E é exatamente esse momento da chegada da República que a ideia é que o Brasil se colocasse perante o mundo como um país moderno. Quem tinha essa ideia? Dá nome aos bois. Então, isso não é uma ideia que tem uma única cabeça, né? É mais um conjunto de intelectuais da época, por exemplo, Oliveira Viana, um cara muito famoso, que tinha essa ideia da modernização do país, de trazer, né, tirar o país de um sistema unicamente agrário, começar a trazer, por exemplo, indústrias para cá. Não foi aí que o Brasil se industrializou, mas a ideia era passava um pouco por isso. E o moderno estava associado ao esporte. O esporte e o moderno eles eram muito associados. Né? E aí, por exemplo, você vai começar a falar de futebol. Pô, o futebol, ele foi feito por ingleses, foi trazido, né, por filhos, né, brasileiros que foram lá estudar na Inglaterra e voltaram e acabaram trazendo para cá. E aí a parada é a seguinte, quando esses caras vão, eles estão trazendo um esporte da Inglaterra, é um esporte do mundo europeu, que pra galera da época era o que tinha de melhor.
pô, a gente tá trazendo aqui o Hoje esporte É, da isso que eu ia Europa. falar, Não foge muito do que é tanto hoje. Pois é. Brasil agrário, Mas, assim, vou te babando falar, ovo de gringo. Naquela época, o foco era a Europa, principalmente Paris. Paris era o grande símbolo, né? Hoje a gente poderia comparar, sei lá, com os Estados Unidos, Estados talvez. Unidos, sim. Mas a gente babava ovo naquela época da Europa, Sim. principalmente de Paris. Então, pô, é um esporte bretão, um esporte, né, da high society, digamos assim. Mas, ô, Lucas, só uma dúvida te interrompendo rapidinho. Na Europa, o futebol ele não era de burguesia, né? Ele era um esporte Então, de operários também, né? então, no começo... Pelo menos no foi criado começo, assim, acredito. tem um professor que eu tive lá na faculdade, um cara genial, chamado Marcos Alvito. Ele escreveu um livrinho chamado A Rainha de Chuteiras. Ele fez um pós-doc lá na Inglaterra e escreveu sobre a história do futebol na Inglaterra. Fez um pós-doc lá, né? É, um negócio bom. coisa chata. Aí o livro dele é muito maneiro. Se você, um dia eu recomendo pra vocês, eu trago aqui e mostro. Gosto muito. Ele começa falando, cara, que o futebol, como a gente conhece, ele na verdade ele começa na elite. Ele é elitista, Como nós conhecemos, né? como nós conhecemos, porque esporte com bola, porra, várias civilizações já jogaram. Sim. Inclusive tem um debate grande por quem criou realmente o futebol. O futebol como nós conhecemos é inglês. Sim. Ponto, acabou. Por exemplo, os astecas, o povo mexica, Sim, jogava com aquele- bola. Sim. Era um jogo bizarro, né? Jogar com a cintura, Os espanhóis né? chamavam de juego da pelota, né? Era um aro que ficava preso na parede, aí os malucos com a cintura, Batendo né? no quadril. Com a bunda, com o quadril, tinha que jogar a bola dentro do aro. É tipo um basquete. Dificílimo. Pra quem tem Tipo dúvida, é assim, parecido com assim, um quadribol, assim. É tipo um quadribol. É tipo um Quadribol quadribol. com basquete Com bunda. com Quadril. rebolado. É, Eu com vi um vídeo rebolado. disso. Quadribol, entendeu? Aí, assim, esporte com bola, várias civilizações jogavam. Agora, Sim, sim. o que nós chamamos de futebol começou na Inglaterra. Sistematizou o esporte. Exatamente, né? Você colocar regras. Tem um Caraca, episódio de vocês... você né? mandou. Olha só, isso é um isso. fã da Academia de Quinta. Não, É eu exatamente acompanho, isso. eu Cadê o acompanho. card? A gente tá aqui em Acompanho cima, ó. sempre. É o produtor que vai botar mesmo? É, Tá fica aqui em mais cima, pra cá, ó. fica Tá mais aqui em pra cá, cima. Fica mais pra cá. Aqui, ó, aqui, ó. Essa codificação do esporte, Isso. você colocar regras, né? O que diferencia o esporte do jogo, Exatamente. Então, isso começou a ser feito na Inglaterra. E aí, qual é a parada? Na Idade Medieval, o pessoal jogava bola. Jogavam bola. Só que, assim, primeiro, a demarcação do campo era um negócio gigantesco. O campo tinha, quilômetros de distância. Era uma parada bizarra. Pra você ter ideia, os reis, na época, eles diziam que havia death by football. Porque as pessoas morriam jogando bola. Que A porrada estancava. Ah, isso também acontece Soco, hoje em dia. chute, não tinha... E por História se quê? repete. Porque não tinha regra. Não tinha regra. Era uma bagunça, era uma zona. Então tinha uma coisa bexiga carinhosa, que você tinha que levar pro outro field do adversário, né? E aí era isso. Tem um esporte na Itália até hoje que é também parecido com esse. Eles tentam, é medieval e eles reproduzem até hoje. E é nessa pegada. Então, isso existe Esqueci até o nome hoje. agora, mas Futebol. tem um documentário no... Não é futebol. Mas Não, tem um mas na documentário época eles chamavam de Netflix que eles futebol. reproduzem até hoje. É esquema, é uma cidade contra a outra. Todo ano tem o mesmo desafio. Isso. E assim, esse esquema, sai todo jogo, sai pelo menos 3 ambulâncias levando uma galera pro hospital. A porrada estancava. E aí, qual é a parada? Isso começou, né? Começaram a perseguir o futebol. Então, o futebol aí, ainda não é o futebol, mas esse jogo com bola na Europa, ele nasce muito popular. Aí, com o passar do tempo, né, ele vai sendo reprimido, o Estado vai chegando. Gente, olha só, vocês estão caindo na porrada, não dá, tá tendo morte, vamos parar com isso aí. Estão perdendo trabalhadores. Exatamente. E aí, isso começa a ser mais utilizado em algumas escolas. E aí, na Inglaterra, você tem duas que são muito referências, que é a escola de rugby, a escola de Oxford, né? E eu colocava a terceira, que é de Cambridge. Então, rugby e Cambridge. E aí, qual é a parada? Eles ainda estão engatinhando em como colocar essas regras. E eles precisavam de um esporte para canalizar a adrenalina daquele moleque de 18 anos, que só fazia merda na escola. Pode falar palavrão, né? Pode, Tá fica à liberado. vontade. O moleque só fazia merda na escola, vários, né? Valentões, delinquentes. Então, eles tinham que ter um esporte para canalizar essa energia. E aí, começaram a trazer o futebol, né? De volta. E começaram a colocar isso dentro das escolas. Então, rugby foi uma e Cambridge foi outra. E aí, qual é a primeira discussão? Vamos jogar como? Com as mãos ou com os pés? Eu acho que vocês já sabem, né, Onde chegou? o rugby vai começar, o pessoal de rugby usava Sim. com a mão. Quem queria dar porrada foi com a mão. E aí, isso foi uma parada maneira também, porque com o passar do tempo, o pessoal de rugby, ele foi limitando menos a violência. Uhum. Pode usar a mão e a porrada continua. E o pessoal de Cambridge, não, ó, é com o pé e, calma lá, não pode dar chute no saco, não pode, porque era tudo liberado. Tem um filme sobre rugby que um personagem fala um comentário engraçado. É nos Estados Unidos, né? Então ele traz a ideia de que soccer, no futebol, ele é um esporte de meninas. Tradicionalmente lá é um esporte de meninas. Ele fala assim, então soccer é um esporte de meninas. O futebol americano é um esporte de maricas.
porque eles usam um monte de aparelhagem e se protegem. O rugby é o rugby. esporte dos homens viris. Uma frase cheia de Cheia machismo, de cheia de homofobia, É mas... aquela tentativa O de filme você... só trouxe o filme que Não, traz não. uma ideia real. Se Sim, reflete sim. é o Sim, pensamento entendi a ideia. da galera. Sim. É tentar associar o esporte à virilidade Isso. e à masculinidade, Sim. Sim. que é uma coisa que, né, tá aí há muito tempo. Mas até hoje ainda fazem isso, né? Fazem, Tem, pra caramba. o que não falta é meme na internet mostrando o futebol, né? Que às vezes o cara tem um contato extremamente leve, às vezes, sei lá, o dedo pegou na testa do cara, o outro sai capotando É. três É, vezes. e O também outro no é- rugby sai sangrando Sangrando. com corte pra levar gente, 50 assim, pontos na vamos testa. falar a discussão verdade. tá lá, que não é quero ética sair do também, jogo. né? Ética dentro do jogo, né? Vamos falar a cara? verdade. Vocês já viram o futebol feminino? A Sim. porrada estanca. Sim. Mas olha só, você A é porra do de judô. estanca. Você é do judô. E você vai me entender. No judô masculino e judô feminino, por exemplo, estamos disputando pegada, dei com o dedo no seu olho sem querer. A gente para, cumprimenta, pô, foi mal, desculpa. E volta a sair na porrada. O judô feminino O quê? não pede desculpa. Cumprimentou, dedo Aqui, no ó, olho, mãozão. opa, de novo, pum, dedo no olho de novo. Cara, mas o fato de ser ó, Essa masculino ou bruta, feminino, cara. acho que não altera Não, a não muda violência do nada, esporte, mas né, é- cara? sim. Não, tipo assim, não E tem aí que tá a grau parada. disso. A regra, ela vem exatamente pra coibir a violência. Sim. Sim. Exato, Tá? exato. Porque isso pode Mas tem escamar. limite, né? Ainda mais quando o negócio fica competitivo, que você quer ganhar, meu irmão. Mas deixa eu só dar um contexto aqui. A gente falou num programa passado, que você inclusive citou, sobre o que é esporte, o que é jogo. Depois a gente fez uma live falando da importância de você trabalhar tanto um quanto o outro na escola. E hoje a gente vai debater, justamente, começamos com essa introdução do como surgiu o esporte, para falar que, apesar da gente hoje em dia debater que o esporte precisa estar presente porque é uma ferramenta de inclusão, ele não necessariamente nasceu assim, né? E é lá que a gente vai chegar. Pois é, então, aí qual é a parada? Aqui no Brasil, né, a gente teve... Isso também aconteceu na Inglaterra e foi um caso muito semelhante ao que aconteceu no Brasil. Você não podia ser profissional, em outras palavras, você não podia receber salário para jogar. Uhum. Então, por exemplo, em 1917, se eu não me engano, 16, 17, foi criada a Liga Metropolitana de Desporto Terrestre. Já tinha sido criada a Liga de Futebol em 1905. E as ligas, olha que coisa bizarra. Isso na Inglaterra. Não, aqui Não, no Brasil. Brasil. Aqui no Brasil, aqui no Brasil. E elas tinham um estatuto que no estatuto definia nitidamente a exclusão social. Era um negócio bizarro. Por exemplo, estava lá no estatuto, algo do tipo, estão proibidos de serem inscritos aqueles que não sabem ler e escrever. Já começava por aí. Mas Então era já Eles não cortava iam a ler e boa escrever, parte eles do- não se inscreveram do Não, mesmo e jeito. boa Era uma parte da época população que nessa época não tinha acesso a... E sabe qual é o mais Mas bizarro? não podia nem votar, né? Então, assim, Não, se então, é entende, exatamente né? A isso, exclusão Diego. era uma coisa... Esse é o negócio mais bizarro. Não era, na verdade, a sociedade civil ela só estava replicando um negócio que acontecia no Estado. Porque É a isso. Constituição da época, que era a Constituição de 1891, que regia a sociedade, Sim. ela era extremamente excludente. Em termos, por exemplo, né, exercício da cidadania política, do voto. Mulher não votava. Sim. E- Analfabeto. E detalhe, mulher não votava não era porque não estava escrito na Constituição. De quando era a Constituição? 1891. 3 anos após a abolição da escravatura. Isso, exatamente. Olha só que beleza. Não tinha um tópico assim, mulher não vota. Não existia isso na Constituição, porque não era necessário deixar explícito que mulher não vota. Mas no esporte... Era consenso geral. Era um consenso geral que a mulher não votava. Isso estava na Constituição do país. Tipo, Então, era- tu falava pra alguém, tu... Claro que não. pô. não precisa colocar que a mulher não vota, porque é óbvio que ela não Intrínseco, vota. E é sério, então não tem isso na Constituição, mas a mulher não votava. Cara, isso é muito pouco tempo atrás. Isso é 1891, surreal. pouco tempo. Aí, então, mulher não votava, negro não votava, Sim. era proibido. Tinha acabado de Mas, abolir, né? e, Então, e eles são, e foi assim, de 88, tem a né? sutileza 88. da coisa, né, da Constituição, porque também não vem explícito que o negro não pode votar. O que vinha explícito? Que aqueles de condição moralmente inferior não votam. Moralmente inferior. São os moralmente incapazes. Né? Moral tem a ver com decisão. Tipo, escolher ou deixar de escolher. né? Sim. Então, o que é alguém moralmente incapaz? É aquela pessoa que não sabe escolher sobre a própria vida. E aí eles enquadravam os negros como moralmente incapazes. Então, deficiente físico não votava, negro não votava, mulher não votava, oficial de baixa patente não votava, clérigo de ordem monástica mais simples, mais ralo não votava. Então, a própria Constituição ela já trazia uma grande exclusão social. O esporte, ele só replicava, a sociedade civil só replicava o que o Estado determinava. Um negócio bizarro. A questão é que, pela própria natureza do esporte ser elitista, já seria excludente de uma forma natural. Só que eles institucionalizaram a exclusão.
escrevendo É isso na aí. regra Na regra. que eles não poderiam, É isso ou aí. seja, ele já não poderia ter acesso ao esporte, mas olha só, tá na regra, você Isso é não vai poder querendo ou não. Isso é garantir que o Isso é poder um vai ponto. continuar na mão dos poderosos. Exatamente. Não E- tem possibilidade de sair dali. E com o passar do tempo, essas ligas vão se aperfeiçoando na arte de exclusão. Né? E o traço mais característico foi a criação do chamado amadorismo. Né? E qual é a ideia? Naquela época, o esporte, e engraçado, os caras da imprensa esportiva, eles usavam um termo para designar o esportista, que era o sportsman. Então, Também e importado. sempre não em bastava inglês, futebol sempre, ser sempre. importado. Né? Pô, tu vai ver a escalação, era o goalkeeper, não era goleiro. Né? Então, quem era o sportsman? Aliás, O sportsman era o cara da High Society carioca, o cara rico, da burguesia carioca. E aí, pensando no caso do Rio de Janeiro, tá? Mas isso também se enquadra um pouco em São Paulo, enfim. E aí os caras, eles simplesmente pegavam lá o sportsman, colocavam no jornal e tentavam enquadrar toda uma elite naquele conceito. Então, só podia praticar o esporte quem pudesse pagar para entrar num clube. O clube era o local de Ou seja, você pagava pra socialização. jogar. Você pagava pra jogar. Mas é que tá, você pagava para se entreter. Uhum. Era diferente. Você pagava a mensalidade do clube para poder usufruir das dependências do clube. Sim. E ali tinha o esporte. Né? Você jogar. O futebol começa a entrar por aí. Então, Não quem existia jogava prática bola nas praças públicas. vai passar a existir. Mas nessa questão, o Vai passar a amadorismo, existir. essa questão, essa que você falou, do amadorismo, ele entra como, talvez, do meu ponto de vista, aí você confirma se é isso, como uma chance que a elite tinha de impedir que o trabalhador praticasse o esporte, né, jogasse de igual para igual com eles, porque eles teriam tempo livre para poder jogar. E aí o trabalhador ele teria que deixar de trabalhar para poder jogar, ou ele receberia dinheiro por jogar. É isso o Não, amadorismo? então, mais ou menos. Qual é a ideia? A ideia do amadorismo é a seguinte: você só podia jogar se fosse amador. Ponto. E qual é a lógica por detrás? O cara que joga bola, vamos pensar no futebol, mas isso se aplicava para todos os outros esportes. Para o turf, pro remo, pro curso, né? Que eram 12 esportes que competiam com futebol na época. Isso se aplicava para a maioria. O amadorismo tem a seguinte lógica: você só vai jogar se você for amador, por quê? Porque o cara que é rico, ele não tá jogando para ter dinheiro. Não é o Neymar, que é profissional e ganha milhões. Não é uma fonte de Fonte de renda. lazer. É uma fonte de lazer. É entretenimento. Tem uma frase que é muito comum que as pessoas falam assim, ó: o nobre não trabalha. A gente poderia falar que é o golfe Oh, hoje em perdão, dia? falei errado a frase, desculpa. Falei errado a frase. A frase é assim: o trabalho enobrece o homem. Sim, sim, É uma frase muito comum. Sim. Meu irmão, se tem uma Nunca coisa ouvi que o isso. nobre não faz é trabalhar. sim. Pô, nunca ouviu essa Já é frase? nobre. Não, já ouvi. Ah, tá. Eu nunca ouvi isso. O trabalho enobrece. Cara, se tem uma coisa que o nobre não faz é trabalhar. E que eu fiz essa associação com o amadorismo, porque aí eu lembrei daquela série da Netflix, né, o English Game, que conta sobre o início da profissionalização do futebol. Sim. Né? E que é exatamente isso. O time dos trabalhadores tentava participar do campeonato lá com a elite, e eles trazem alguns jogadores e eles escondem que os jogadores estão sendo pagos, Exatamente. né, para poder participar daquele campeonato. Essa questão que eles tinham que contratar os caras, né, Isso. de uma forma Por fora. contratar por fora para a empresa lá, para fingir que eles estavam recebendo dinheiro trabalhando na fábrica. Isso. Pedrão, deixa eu só te pedir pra virar o microfone, porque você tá toda hora olhando pra lá, tá saindo bem baixinho aqui, cara. Então, eles tinham que contratar o jogador de uma forma clandestina para ele Isso. poder ser um profissional, né? Então, mas isso chegou a ser traduzido no Brasil também? Sim, e no caso do Brasil era pior ainda, porque ainda tinha escravidão. O Brasil foi um país escravista. Então você associava o trabalho braçal à escravidão. Naquela época, né, introdução da República, os governantes estavam tentando tirar a marca da escravidão no Brasil. E aí, tirar a marca da escravidão pressupõe o seguinte: o trabalho braçal, ele está associado ao escravo. Então, se você tem algum tipo de renda que advém de um trabalho braçal, isso vai ser associado à escravidão. E aí, se você está associado à escravidão, meu irmão, você não pode praticar o esporte. Porque o esporte é para você se entreter, é para você se divertir. Era essa a ideia. Então, isso que você falou sobre a dissociação, né, de quem trabalha com o corpo fisicamente e quem trabalha, enfim,
usando o intelecto, né, bem separado. A gente sofre com isso até hoje, né? Sim. Assim, porque esse antigamente, não é tão antigamente, a gente fez uma live esses dias falando sobre a educação física no geral, com a doutora Bárbara, com a hora da educação física, e a gente falou muito sobre isso, assim, um pouco do que acontece com a desvalorização da educação física hoje ainda vem de uma ideia de quem trabalha com o corpo, e a gente trabalha, Sim. mas é claro que corpo e mente é tudo, né, uma coisa só, ainda é, tipo, pior, ainda é mais burro, ainda Visto é... como... Né, Aqui, queria aproveitar para já fazer um convite para o Lucas para voltar aqui, porque você estava comentando sobre a história do negro no futebol e tal. E, cara, a história do negro, né, na inclusão do negro no futebol é sensacional também. sim. Tem a história do pó de arroz no Fluminense, o Vasco da Gama tem uma história bonita pra Sim. caramba também, que eu acho que a gente pode até falar se quiser um pouco aqui agora, Não, mas eu cara, acho que isso cabe um programa inteiro. Porque tem Só outros sobre clubes isso. também que, né? E, cara, é muito importante isso, né? Vou tentar arrematar com esses dois assuntos. O Vasco é um caso espetacular, né? Eu sou rubro-negro pra caramba, mas a história do Vasco é um negócio maravilhoso. Assim, pra quem gosta, Os vascaínos se orgulham muito. se orgulham dela, muito. né? E com Fala razão. algumas besteiras, né? Mas tudo bem. Por exemplo... Ó o clubismo. Não, mas deixa assim, os caras. eu entendo porque, assim, uma coisa é o dirigente lá tentando promover mais do clube, então ele vai apelar. Assim, algumas coisas, por exemplo, Natural. falar que o Vasco foi o primeiro clube a colocar negros pra jogar, isso é mentira. Mentira. O Bangu, foi o clube que eu estudei na monografia, ele já tinha negros há muito tempo. Por quê? O Bangu é um clube de fábrica, Sim. né? Na verdade a ideia, né? Alguns ingleses vieram pra cá, pegaram um terreno lá em Bangu, Já tinha construíram uma operários fábrica, ali, né? e assim, pra você montar um time tem que ter 22, eles eram meia dúzia. Sim. Então, não temos um time completo, vamos chamar os operários para jogar. E aí os operários começaram a jogar no clube. Então, assim, o Bangu, desde a sua formação, tem negro jogando. Negro, mestiço. E aí a graça vem do amadorismo, né? Por quê? O cara que trabalha na fábrica, teoricamente, ele não pode jogar. Sim. Porque ele tem um trabalho braçal, ele não é Não está amador. associado a nenhum clube. Não tá, então, o que eles faziam? Muitos desses jogadores que trabalhavam na fábrica, eles recebiam um salário como operário, não faziam porra nenhuma no expediente, não iam pra lá e ficavam só treinando. Eram os laranjas. Uma pergunta, eu nem sei se você vai saber responder isso. Você diz que eles não podiam jogar. Existia algum tipo de opressão em cima disso? Sim, a liga boicotava, tirava o time. Se você tivesse... Ah, mas só isso, assim, eles não podiam jogar contra Só outros isso? times. Sim, Não, sim. eles Mas poderiam jogar entre si, aquilo. assim, Ah, sim. de forma de O lazer, isso que eu digo, exercício sabe? do- Ninguém ia ser exercício- preso por isso. É, isso não, que eu não, pensando não. assim, você tá falando, eu tô achando que, sei lá, às vezes vai ter um tipo de opressão, assim, não, peraí, só pode jogar quem realmente está afiliado. Quem não está afiliado sai fora, não vai poder fazer. Não, você tinha que estar afiliado ao clube para poder jogar. Você não Tinha que estar afiliado. espaço. Então, primeiro tem o corte de renda, porque não é todo mundo que tem dinheiro para estar associado a um clube. Sim. Naquela época era caríssimo. E aí o Bangu, quando se formou enquanto clube, ele colocava uma mensalidade lá embaixo, para a galera da comunidade mesmo poder acessar. O que por si só já é bem interessante. Já é bem interessante. Então a história do Bangu é bem maneira. Né? Modéstia à parte, foi o que eu estudei. Aí, então assim, esses operários, qual era a sacada que os caras faziam? Eles pegavam o operário para jogar, então o cara não trabalhava, Sim. ele só treinava, e ele, na hora que você ia fazer a inscrição do cara, você tinha que alegar que aquele cara trabalhava como operário. Isso estava na inscrição do jogador. Que aí ele poderia jogar. Exatamente, O ó, clube poderia esse cara jogar. aqui, ele faz aqui uma outra coisa pra mim, ele não é operário, tá? Ele só faz uma outra parada aqui, pra ele poder jogar. Porque se descobrem que ele é operário da fábrica, que ele tem um trabalho braçal, ele era impedido de jogar. Você não podia. E no caso do Vasco é surreal. Tem um pesquisador da USP que ele fez um trabalho sensacional chamado, o título da tese dele é A Revolução Vascaína. E aí, eu vi essa história há pouco tempo, tá? Eu vou contar como se fosse ele contando. Ele contou que, assim, primeiro, para você conseguir pesquisar clube de futebol é uma desgraça, porque os dirigentes não deixam você ter acesso às atas do clube. E o que ele queria provar? Ele queria provar que o Vasco, ele fazia algo que para a época era ilegal, que era o quê? Colocar pessoas que trabalhavam de forma braçal no jogar. time. Sim, E o Vasco fazia isso. E é por isso que o Vasco tinha muitos negros, sim. né, muitos mestiços. E aí ele tentava falar com os clubes, ninguém deixava. Quem foi que deixou? O Vasco. Quem era o dirigente do Vasco na época? Adivinha? O respeito voltou. Eurico O Eurico Miranda. não. Aí ele foi falar com o Eurico. Aí ele Eterno esse chegou cara, não é lá possível. e na época ele disse que estavam fazendo, né, estavam revitalizando o memorial do Vasco, uma coisa assim. Aí ele foi falar com o Eurico, o nome dele é João Malaya, se não me engano. Alguma coisa assim, do pesquisador. Aí foi falar com o Eurico falou assim pra ele: Ô, João, vem cá.
Porra, e ele é de São Paulo, né? Ele começou assim, porra, quer dizer que precisa vir o cara de São Paulo pra estudar o Vasco? Que absurdo, olha só. Tu vai ter acesso a tudo que você quiser. Todas as atas de todos os anos, todas as reuniões, porque a gente não tem nada a esconder, não. Pausa pra fumar o Só charuto. falta o charuto. Faltou o charuto, faltou. Não, aqui a Falta. gente não tem nada a esconder, entendeu? Vasco, clube grande e tal, não sei o quê. Pode olhar a porra toda que você quiser. E aí, o mais legal foi isso. Ele falou assim, inclusive, personagem. tu acha que algum dirigente vai fazer falcatrua em ata? As pessoas não são idiotas, né? Você não vai comprar nada. O Vasco não tem falcatrua. Falcatrua em ata, ninguém bota falcatrua em Eu ata. não sei qual é a minha maior piada. Nenhum clube vai fazer isso. Ou o Eurico falando isso, tá E aí, ligado? O cara o que foi melhor, votado por o melhor pessoas é o mortas. João. Isso foi uma entrevista que ele deu, né? Eu vi há poucos dias. Aí o João falou assim, o melhor vocês não sabem. Em uma semana de pesquisa das atas, o que eu encontrei? Falcatrua na ata. Uma semana estudando, tava lá. E aí ele conseguiu provar o que ele, né, já sabia que era algo instintivo dele, mas ele queria, né, demonstrar isso com um documento. Que o Porque historiador nesse caso é uma precisa falcatrua, trabalhar com digamos documento. assim... Boa. Boa, né? É uma boa É. falcatrua. Qual era a falcatrua? Os jogadores do Vasco, né, que trabalhavam, eram pagos. O clube pagava Pra jogar. pra jogar. Ou seja, não era Falcatrua. amador. Ou seja, não era amador, Falcatrua era tudo bem, profissional. É, Então, como ele exatamente. falou, uma revolução. E, É uma e é essa a revolução. ideia, né? Então, quer dizer, o Vasco tem muito peso nisso, porque era um clube que pressionava a Liga Metropolitana, né, a Liga do Desporto, a colocar profissionais para jogar, Mas porque agora- isso era uma demanda social. E o- Porque a grande maioria das pessoas que jogavam e que eram boas eram negras. Era isso que eu ia perguntar. Porque, assim, quem estuda um pouquinho de história, você sabe que eu sou, pô, apaixonado por história. Aprende que as coisas não vão mudando e as coisas não vão Outro dia é acontecendo uma disrupção, né? porque alguém é bonzinho. Raramente isso acontece. Não, é na força, cara. Não, mais que isso. As coisas... Alguém sempre tem um objetivo final com aquilo. Na maioria das vezes envolve dinheiro. Entendeu? E eu queria saber, por que o Vasco, no final das contas, decidiu dar início a essa revolução? Assim, não Não era é- só porque... Claro que não, porque Ganho os melhores técnico. jogadores eram negros. Era Ganho essa, técnico. era essa a É resposta. claro. E aí não foi só o Vasco que começou a perceber isso, todo mundo começou a se dar conta. Mas por quê? Por que eram? Então, aí... Não, Onde então- eles praticavam pra ser? Essa é a minha questão. Ah, mas aí que tá. É porque o grande motivo do futebol ser o futebol é porque ele é um esporte muito fácil de ser reproduzido. Ele é um esporte, primeiramente, ele é fácil de se jogar, Exatamente. porque diferente do vôlei, do basquete, você não precisa ter uma técnica muito grande para poder aplicar o futebol, qualquer um consegue correr e chutar a bola. Ele é barato, porque você não precisa de uma quadra, de uma cesta, qualquer coisa não, vira você já bola. viu, você já viu o Michel jogando? É. Não, calma. Eu levantei pra você cortar, ele cortou bonito. Calma aí, A qualquer gente um tá também falando não. de jogador de futebol. E... Mas olha só, a gente reclamar de jogador do Flamengo com botafoguense chega a ser triste. triste. Não, entendeu? claro, isso aí não tem nem... Mas Não vai, tô falando de volta, futebol, volta. não tô falando de Botafogo. Até porque lá não tem futebol há um tempo. Tem um tempo já, mas Já muito me sofrido a vida cortou desse meu garoto, pensamento, cortou meu Eu levantei pra ele, tu cortou, pô. Mas justamente por isso, porque o Sim. futebol ele é um esporte fácil de jogar, ele é um esporte barato. Ou seja, já era replicado. Ele não é que o esporte, Sim. não é que o futebol fosse proibido para todos. Ele era proibido o futebol ou o esporte, mas o futebol lazer. Jogo. Sim, a prática oficial, jogo, né? Exatamente. lá. Isso que você Diferente, falou... tipo, Vai. diferente do que era o turf, o remo, os outros esportes que eram esporte de elite, porque se Era você não tem um dificílimo barco, você replicar, não tem um né? cavalo. Elite não, desculpa, elite não, burguesia. Burguesia, Eu ok. sempre, cara, depois que o Emicida falou aquilo na televisão, acho que todo mundo assistiu aqui, quem não assistiu vai lá assistir, porque merece muito, cara. Eu nunca mais vou falar elite. Perdão. E assim, eu vou te falar, isso que você falou é a explicação do porquê que o futebol se populariza tanto. Porque você pode jogar futebol, porra, pega um chinelo, né? Dois Sim. chinelos, um par de chinelo, bota um de cada lado ali, fez o gol, Clássico. uma meia, você já, é futebol, tá jogando Aqui, bola. cara, Mas- tá aqui mas- o nosso futebol, nossa mesa de botão. Pois é, Ele é uma o esporte pessoa- mais... Teve uma pessoa Então, assim- importante nesse processo histórico que percebeu isso e incentivou isso, né? Sim, o Mário Filho é um E grande... o próprio Getúlio, correto? Também. E aí, antes de chegar no Getúlio, eu só queria terminar o que o Pedro falou. Cara, o futebol, ele nasceu aqui no Brasil vindo da elite, né, da burguesia. Então você tem, naquela época não era o principal esporte. O principal esporte era geralmente o turf e o remo, né? O O remo é hipismo, a o base cavalo. da maioria dos clubes aqui do Rio de Janeiro, pelo menos, né? Pois é, o clube de regatas, Era não sei o quê. Flamengo, Uma observação sobre o turf, para ficar registrado aqui no programa. O Maracanã Era, exatamente, inicialmente... Uma Era observação um sobre o campo turf de sou Isso é eu. muito louco, você O não sabia terreno, não, o cara. terreno do Não, Maracanã não, era o não. local de corrida de cavalo. O terreno Isso eu do não sabia não, Maracanã, cara. Era um espaço de De pismo. pismo. Que Pra- doido isso. E pra- hoje é o templo do mundo Mas do futebol. tinha arquibancada, como tem o Jockey lá e tal. Tinha E arquibancada. tinha também... Depois o Jockey foi lá e comprou. Na verdade, quem comprou o terreno do Maracanã foi um clube chamado Derby. Derby. Derby Sim, Club. Derby Club. Aí eles compraram o terreno,
né, fizeram ali a área de pismo, e depois veio o Country Club e aí comprou. Se eu puder, já foi convidado nosso, o Dr. Silvio Teles, que é meu orientador, ele escreveu agora um livro sobre a história do Maracanã. Eu vou te passar depois. Pô, maneiro. E se eu vou pedir para o Silvio, se tiver disponibilidade de divulgar o PDF, eu coloco também aqui na... Só falando do Maracanã, em que pé tá essa votação de que queriam trocar o Já nome de tiraram. Mário Filho? Ah, Já tiraram. Bom, né? Desistiu. Eu nem sabia Graças disso, a mas Deus, pelo amor de Deus, né? desistiu. Queria colocar mais um Rei Pelé. O que tem de estádio com o nome Rei Pelé? É. Não, e peraí. Não precisa. Inclusive, A na gente Alagoas, comentou né? isso aqui Terra- agora, mas peraí. terra de Rei Pelé no Zagallo. Maracanã não tem história nenhuma, pô. O Bira tem muito mais história no Cara, Maracanã que o Pelé. no Alagoas, o nome do estádio é Rei Pelé. É. Terra de Zagallo, só Zagallo só. É. Sim. Terra de Marta, que é Rei Pelé. Mas enfim. Vamos lá. Mas, então, cara, essa ideia do amadorismo, ela começa a ser superada a partir da década de 30 com Getúlio, né? Porque o futebol, ele vai se popularizando... Também não fez isso porque é bonzinho, né? Também não, né? Ele vai se popularizando porque né? É um negócio que é prático, todo mundo consegue jogar, ele é muito intuitivo, é muito fácil. Você não precisa de um cavalo, como é o hipismo, você precisa de não sei, o barquinho, o remo, como é que é o nome da É porra? um barquinho. É um barquinho. Não Tem precisa vários de nomes, prática, né? a gente Tem Não gosta. precisa de nada, é Tem vários meia, nomes. você já tá jogando. Então, ele tem uma popularização muito grande, e aí os negros que teoricamente estão de fora, né, e aí negros mestiços que estão de fora dos grandes clubes, eles começam a entrar por fora. É por isso que, inclusive, na época, eles chamavam esse período de o amadorismo marrom. Cara, que doido. Nossa senhora. Pois é, cara. explica o porquê da Por palavra. quê? A maioria já deve estar... Porque os amadores, né, teoricamente não eram amadores porque recebiam dinheiro por fora para jogar, na sua grande maioria eram ou negros ou mestiços. Então chamavam de amadorismo marrom. Porque era a galera que estava tentando burlar o Era sistema amador que não era para amador. poder... Gente, a gente está falando aqui de diversão, sabe? Sim, Entretenimento, o direito ao lazer, o direito ao esporte, ele compõe a sua cidadania, né? Então, é o direito de votar e ser votado, o direito da sua liberdade, e o direito ao lazer, ao entretenimento, ao esporte. Isso é um direito, isso é cidadania. sim. Isso era impedido à população. Pois é, o direito não era entendido Por como de parte da todos nessa população. época, né? O direito Não, era restrito. Era ponto. restrito. Mas aqui, mano, era direito mesmo? Tipo assim, tava escrito em algum lugar, não era direito. Hoje é direito. Hoje sim. Hoje é direito. Hoje é Hoje, constitucional, sim, claro, né? direito ao lazer, Direito ao esporte, lazer. Antigamente Na não época, era. a gente Era Direito que você por diz outra assim, era Constituição, direito. né? Não, hoje é direito, Não, na então, a gente Constituição. era regido por outra Constituição. Não, isso então, eu Sim, você mas tá falando é- assim, tá falando assim, é direito da pessoa, mas na época não era direito Sim. propriamente Não, dito. legalmente, Porque não- nessa não Constituição não constava. Não tinha esse entendimento. O que a gente entende hoje por cidadania, né? Que é o direito, a gente chama na história, o direito civil, que é o direito de liberdade, direito de livre pensamento, Sim. né? O direito de livre escolha. O direito político, que é o direito de votar e ser votado, o direito de participar da organização política da sociedade. E o direito social, que é o direito à riqueza compartilhada de todo São mundo. aquelas gerações da história, né? Primeira geração. Exatamente. segunda E geração. esses direitos vão sendo conquistados ao longo do tempo, ao longo da história. Sim. E no caso do Brasil, esses direitos sociais que a gente chama, né, então o direito ao lazer, o direito ao trabalho, o direito, né, à medicina de qualidade, isso tudo começa a vir na década de 30 com Vargas. Que no futebol, no caso do futebol, ele começa a perceber o seguinte: porra, isso aí é um puto elemento de coesão nacional. O Vargas tinha um projeto de nação, um projeto nacionalista para o país. Então, qual era a ideia dele? Eu preciso de algum elemento cultural que une esse povo. Ditador nacionalista é algo que chega a ser comum, recorrente, né? É recorrente, é bem recorrente. Engraçado. E é importante lembrar, né? Ele governou o Brasil de 30 a 45, o primeiro período, e o segundo de 50 a 54, quando ele comete suicídio, né? Então, nesse primeiro período dele, tem uma Ou fase será que não? que ele foi um ditador. Então, assim, ele Sim. mandou prender, era autoritário, tem casos de tortura. Né? Sim. Mas é inegável, foi a partir do governo dele que, principalmente no caso do futebol, esse processo de profissionalização passou a ser mais defendido. E aí o Vasco teve uma importância muito grande. Foi um dos clubes que bateu no peito e falou, não, é necessário fazer essa profissionalização. É claro, o interesse era, pô, a gente quer os nossos melhores jogadores aqui, Claro. e eles têm que ser profissionais, que eles vão poder jogar. Mas foi Mas bom. é aquele Mas foi negócio, bom. uma mão lava a outra. Exatamente. Mas é por isso que eu falei, Tá a bom. mudança histórica é sempre assim. Cara, eu tive aula com um professor que a gente comentou, que é o mesmo professor. Quando ele me falou o porquê da cerveja ser tão consumida hoje, mesmo lá atrás ela sendo muito mais cara para se produzir do que outras bebidas alcoólicas, eu fiquei, cara, é isso, né? A economia sempre mandou no mundo. Era simples assim. A galera tomava cachaça, conhaque, enfim, outras coisas, só que o trabalhador não conseguia trabalhar no dia seguinte. Aí Sim. os caras criaram os pubs, que são Public House of Beers, que era para subsidiar a cerveja e dar cerveja para a população em vez de destilados, que deixava a galera mais tombada. Simples assim, cara. Tipo assim, a gente chegou onde a gente tá porque o dinheiro manda no mundo e acabou, tá ligado? Infelizmente, eu tendo a concordar.
É isso. Cara, voltando rapidinho no caso do futebol, o grande elemento do futebol é que, ainda mais naquela época com a seleção, que aí sim a seleção tinha um peso muito maior que hoje. Eu, por exemplo, acho insuportável, não vejo jogo da seleção, acho um saco. Não vou dizer que eu torço contra, mas eu torço, mas enfim. Cara, naquela época, a seleção, o selecionado brasileiro, ele unia o povo. Então não importa se você é proletário, negro, branco, gordo, dentuço, banguela. Meu irmão, na hora do gol, tá todo mundo unido. Índio, branco, curioso, né? negro. E aí esse sentimento de coesão é que o Vargas vai enxergar no futebol. É curioso, você falou que o governo Vargas foi até 54. Sim. Em Isso, 58, na verdade a seleção, foram dois. 58, É porque foram 2 momentos. Não, né? não, digo até 54. Isso. Mas, assim, ele cometeu suicídio ali, né? Em 54. 58 a seleção campeã com o Pelé destacado lá. Sim. Então, assim, o negro já havia chegado numa já final, chegou, né? Não, antes mesmo você tem outros. Já chegou sim, 50, sim, Maracanã, havia chegado claro, numa perdeu final. e tal. Maracanã. Você tem, por exemplo, o Diamante Negro, que eu esqueci o nome do cara Tentou agora. ser Como é que eu esqueci o nome do o... Diamante Negro? Tentou Esqueci. ser o garoto propaganda do Vargas, não é isso? Foi. Ele era... Gente, meu Deus, Diamante Negro. Como é que é o nome dele? Esqueci. Não, Leônidas? Edita isso. Leônidas. Leônidas da Silva, né? Meu Deus, Leônidas, claro. Corta essa edição, porque eu não posso passar vergonha. Não sabia. Caraca, o Leônidas ganhou o apelido de Diamante Negro, vendeu o nome pra um chocolate, pra Pra marca. garoto, né? Né? Pra garoto. Acho que é. Não sei se é garoto. Mas o Não próprio sei. Pelé, na Copa de 70, foi super criticado por ele ser um Ele garoto era propaganda. garoto da propaganda de ditadura, ditadura. cara. Assim, não sei se vocês viram, a Netflix lançou tem uns 3 meses, eu acho, tem um documentário sobre o Pelé. Sim. E aí eles tocam nesse tema. E aí o Pelé sai naquela assim, Preferia ter ido ver o filme do Pelé. pô, é O bom. Pelé, ele é super sentido com isso, né? Então, você vê que ele guarda uma angústia ali, porque bateram muito nele. Ele fica assim, naquela época, né, as coisas, eles me chamavam pra... E aí eu ia. E tu vê que ele fica muito sem graça quando Sim. esse assunto vem à tona. Sim, sim. Mas, Coisa que o Leônidas na época não fez. Porque o Vargas queria que ele fosse o cara, chamava pra fazer propaganda pro governo e tal. Sim. E ele nunca se interessou. Talvez ele não seja tão conhecido também por isso. você Sim. falou uma coisa A agora... ponto de eu esquecer o nome do cara, né? Você falou uma parada agora que eu achei super interessante e atual, que é o sentimento de união do Brasil, do povo brasileiro, com a seleção, por causa da seleção brasileira de futebol. E hoje, por causa de talvez outros motivos, uma elitização do esporte, uma reelitização do futebol, a seleção brasileira acaba se afastando de novo da população, da torcida. Por quê? Antigamente, independente se o jogador ele era do Flamengo, ele era do Botafogo, ou do Botafogo, porque a maioria da seleção era do Botafogo, mas enfim, quando era gol do Brasil, era gol do Brasil. E hoje em dia, quando é gol de algum jogador, eles jogam fora e jogam em outros países, porque houve esse afastamento do futebol. É isso que eu ia acrescentar. Vou chegar então, porque é isso. Houve esse afastamento do futebol com o público primordialmente alvo, né? Talvez. Sim, o excesso do capitalismo, né? Parece que tudo agora envolve dinheiro. E aí aquele movimento todo que foi feito para aproximar o futebol do grande público, hoje Tudo está sempre havendo envolve naturalmente um afastamento do público, né? E de classes menos favorecidas, financeiramente falando, do acesso a esse público. Os grandes jogadores estão indo para a Europa, os que estão aqui estão começando a ganhar cada vez mais, e para você ter acesso ao esporte, você tem que se associar, você tem que virar sócio-torcedor, Sim. senão você não entra, e é uma grana que você gasta. É caro. Né? Isso é bizarro. Dentro do estádio, para você estar lá dentro, assim, para você consumir qualquer coisa lá, é tudo muito caro. Uma cerveja no estádio é R$20. Essa elitização mudou de lado, né? Era dos jogadores, hoje em dia virou de... O acesso é que mudou, na verdade, né? Porque, assim, hoje em dia qualquer pessoa pratica. Inclusive, se você for pensar em caso de Brasil, nem sei se isso é estatística, vozes da minha cabeça falando aqui. Mas, cara, a maioria dos grandes jogadores vieram da periferia. Sim. Vieram de classes menos favorecidas financeiramente falando. Quantos jogadores você vê aí que tiveram, sei lá, ensino completo aí, superior? Agora você vai na Europa, teve jogador, a gente até comentou isso aqui, naquela conversa com o Vitor Hugo, teve jogador que não foi disputar o jogo da Champions para fazer o vestibular na Alemanha. O jogador do Borussia, se eu não me engano, não lembro qual foi o time agora, o cara falou, não, meu jogador tem o vestibular dele, tá fora do jogo aí agora entram para fazer várias variáveis, né? Aí entram várias variáveis. Aqui é um sonho maior do que lá, começa por aí. Eu acho que na classe média para baixo
isso vai se tornando cada vez mais sonho e cada vez menos palpável, que aquilo é mais difícil do que rentabilizar por outros meios. Sim, mas né? o que não faltam são exemplos, né, cara? Tipo assim, de familiares que vendem tudo para apostar numa criança. Imagina a pressão. Mas eu não Fica digo na nem pro cabeça. lado do jogador mais em si. O jogador, a gente sabe que agora quebrou a barreira e agora é profissionalização e deu. Quanto mais dinheiro, melhor. A gente vê isso naquela série do English Game, já do início da profissionalização. O cara ele é chamado por um clube, o outro clube paga mais, ele vai para outro clube. Então, é como o Diego estava falando, o dinheiro vai reger o destino da história até na história de cada um. O que eu comento é do afastamento do futebol do público. Como você estava falando agora, o próprio pay-per-view, o sócio-torcedor, eles não são baratos. O Maracanã, a história original do Maracanã, aí confirma para mim se era assim, mas na época do próprio Turf, né, o futebol a gente sabia que tinha geral, R$1. O Turf também tinha um espaço pro povo assistir, né, a corrida de cavalo. Era bem distante, mas geralmente quem frequentava a arquibancada era só a elite carioca. Até hoje tem o tal do GP Brasil, que aquele pessoal vai Sim. de moda, né? Agora, Chapelão, cara, os caras todos alinhados também. Isso é maneiro. A crônica esportiva da época, ela focava bastante nisso. Porque, Na assim, não só na moda, porque estar ali era um bel prazer social, era um status social. Então, eu vou assistir uma corrida de cavalo. Quase que o esporte E as era pessoas- secundário, né? Aí as pessoas se arrumavam, se emperequetavam todo para ir lá para a arquibancada e ficar vendo. Então, aquilo ali era uma demonstração de elitismo, cosmopolitismo mesmo. Era um negócio bem, vamos ostentar. Eu acho que isso ainda existe em alguns esportes, né? A gente, assim, apesar de ter Tênis, evoluído muito hoje. nesse Você comentou o golfe. eu acho que o golfe, Golfe, cara, tênis. o polo. Quantas pessoas você conhece que praticam ou assistem polo? Sim. Eu nunca, aqui no Rio de Janeiro. Não, mas eu acho no que Rio de o- Janeiro eu nunca vi, cara. Mas eu acho que Polo? o que trabalha mais essa linha entre o... colégio militar, talvez. Eu só conheço porque na área mais rural, que é da onde eu sou, se praticam os grandes fazendeiros. Acho que no colégio militar aqui na Tijuca o pessoal tem alguma coisa de polo ali, se não me Ter. engano. Eu sei que eles Mas fazem. quando tem você vídeo lá, você né? fala tem desse vídeo. passado, é o que me vem na cabeça. Mas é o assim- que eu olhando lá que terrenão do golfe, pensando, caraca, Daria um campo de futebol maneiro. cara, vários. Não, mas, CD, né? mas eu acho assim, eu esqueci o que eu ia falar, que porra, mudou. Caralho. Do Maracanã, o É, pessoal ficar isso, afastado, obrigado, o lembrei. público ficar afastado. Sim, mas a questão é, hoje em dia, você está falando do golfe, né? Eu acho que o tênis, ele é ainda o esporte que fica mais ali no que a gente estava falando. Tem o público que vai para status social, que o tênis é um esporte de alta sociedade, mas ele atinge também como forma de expectativa, de espectadores, o povo que nunca vai pegar uma raquete de tênis. Eu acho que ele é mais atrativo do que esses outros que vocês falaram. Mas o tênis, Só cara, como se você... exemplo, só estou trazendo como exemplo. Não, mas o tênis, se você pensar bem, ele já tem até formas popularizadas. Aqui no Rio de Janeiro, Nas você tem um escolinhas. frescobol ali. Sim. Frescobol na Ah, praia, sim, cara. sim, Você sim. pega uma raquetinha e você vai brincando O ali. próprio ping-pong. Você tem a divulgação através das ONGs e você tem um evento chamado Guga, né, cara? É, Que mas é a um cara parada é a que... seguinte, né? O tênis tem que ter a raquete. Sim, é isso que eu tô Tudo bem, mas falando. o polo tem que ter um cavalo. Não, claro. É porque eu tô tentando fazer Fórmula a 1 comparação você com o tem um futebol. carro. No futebol você não precisa de chuteira. Pode crer. Sim. Não, acho que a Fórmula 1 acho que se encaixa perfeitamente. Bora, Também. Boa, Também. Fórmula 1. O cara não basta ele ter o carro. Ele não pode morar no Brasil. É praticamente isso, né? O máximo que ele vai chegar perto da Fórmula 1 é do Velozes e Furiosos. Aqui é a família, mano. O que eu acho interessante, cara, disso tudo, fazendo um apanhado, é que quando a gente fala hoje em dia sobre esporte, acho que vem na cabeça de todo mundo, até através da popularização das ONGs e tal, que a criança que pratica o esporte, ela tá fora das ruas e é algo que todos devem e podem praticar, entre aspas, principalmente quando a gente fala de futebol, algo assim. É saudável, então está remetendo a vários aspectos bons da sociedade, né? Que é a saúde, enfim, a inclusão. Quando a gente fala do início disso tudo e a gente vê como chegou até aqui, não foi porque as pessoas são boas, a gente, cara, pelo menos em mim, chega a dar cara, uma desanimada, tá ligado? Tipo assim, uma desanimada por... Mano, não era pra ser assim, tá ligado? Só é bom, do jeito que é hoje em dia, porque alguém tinha uma mentalidade não tão boa lá atrás. Pra pegar isso, usar de propaganda pra poder fazer o seu governo não tão bom ali, como foi feito na ditadura, como foi feito na Getúlio Vargas, senão não tinha chegado aqui, tá ligado? Eu acho isso
Não, e engraçado, bizarro. na época da ditadura, o que teve de gente que não quis torcer pra seleção na Copa de 70, né? Tem hoje, né? Não vou falar nada sobre isso, mas enfim. Cara, na época tinha um motivo plausível. Hoje tem menos, hoje é mais ranço, né? E aí eu tô me colocando aqui. Bota ranço Tem um nisso. ranço. Não tem motivo plausível pra não torcer pra Não, seleção. mas ninguém é usa ranço. mais a camisa da CBF. Roubado, Então tem- né? Usurpado. Aí tem um motivo plausível. Mas assim, na década de 70, cara, era uma ditadura, um negócio bizarro, pessoas sumindo, desaparecendo. E aí a ditadura ela usava a seleção brasileira pra fazer campanha, pra fazer propaganda, musiquinha. Então, porra, quem não concordava com o regime ficava pé da vida, porque você tá fazendo aquela associação clássica que as pessoas falam que não pode misturar esporte com política, é impossível, pô. É impossível a gente dissociar Até o aquela futebol música, da né? política, não dá. Aquela musiquinha da época, ela parece uma marchinha militar, né? Sim. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. É militar essa música. Quase, quando é uma marchinha. E, cara, Foi tudo pensado, né? Foi tudo pensado. E aí o pessoal da época fala, cara, ninguém consegue, né? Não vou torcer, vou torcer contra essa porra. Primeiro jogo, começou a troca de bola ali, vai, pô, toque, enfim. Porque não aguenta. Eu na Copa do Mundo não consigo, eu torço pro Brasil. Ah, mas não dá, né? A gente viveu Dá, bastante dá. disso na Copa Copa do Mundo. América agora, né? Na Copa América eu torci contra. Mas acho que foi bem esse contexto, assim. Torce Muita contra, coisa Mas o Neymar pediu pra acontecendo. torcer a favor, cara. Né? Não. Mas eu acho, olha só que legal essa comparação. A gente teve agora, acabou de acabar a Copa América, que é total ligada à CBF, teve essa viravolta de governo atual abraçar a Conmebol e trazer a Copa América para salvar a Copa América, enfim. E aí houve esse movimento da população brasileira, população principalmente contra o governo, de boicotar a torcida. Agora começou a Olimpíada, e é uma seleção que não tem ligação com a CBF. E é uma Adoro. seleção muito carismática, tem um jogador que é super ativo politicamente, o Richarlison, que também compra um outro lado da Ativo briga. socialmente. O né? Paulinho tá quebrando barreiras também, ativo, cara. ok, Não sei se ativo, vocês estão vendo isso, realmente, né? pode ser. O Paulinho tá quebrando barreiras, falando da religião dele próprio Paulinho, agora. e eu vi como ele comemorou um gol. Comemorando o gol em homenagem, acho que é o Oxóssi. Ele sensacional, falou que cara. o Oxum ilumina o Brasil na Olimpíada. que cara. show. Tô fora. Exu, Pô, Exu. maneiríssimo. E então, assim, é uma seleção. E Palmas pro Paulinho, cara. tirando a questão Quebrando individual, barreiras. tirando talvez a questão individual desses jogadores, só dela não estar ligada à instituição CBF e sim ao Brasil, como é feita na Olimpíada, já muda o ponto de vista da galera. Né? Sim, concordo. No meu caso particular, eu tenho um ranço que não envolve nem até a questão política. É mais a instituição CBF que organiza mal o calendário e ferra o meu time. Meu irmão, eu sou Flamengo, eu sou clubista pra cacete. Então eu torço pro Você torce Flamengo. pra outra seleção. Atrapalhou o Flamengo, eu tô revoltado. Justíssimo. Eu tô Imagina eu que sou revoltadíssimo. botafoguense. E aí, então, cara, eu não consigo torcer. A Copa América acabou com o Flamengo. O tempo que, né, Pra que perder- Gabigol pra ficou perder pra fora, Argentina que em não sei casa. quem, a Arrascaeta ficou fora. E aí o Flamengo se Eu acho que o grande problema da Copa América, a gente até falou sobre isso, foi justamente a forma como o Brasil adotou a Copa América Também. para si, né? E o Porque momento, Ser né? muito bateu no peito e falou, não, aqui tá tranquilo, a gente vai países fazer. que estavam bem mais tranquilos que o Brasil falaram, não, aqui não, porque vai dar merda. Sim. Aí o Brasil chega, não, tá tranquilo, vem pra cá. Pô, Porque pelo amor de parecia Deus. muito esse movimento, justamente, né? Gente, para de olhar pra mim, vamos olhar pro futebol. Era muito isso, né? E vocês viram que teve gente pegando uma das novas variantes, não sei qual delas, que foi uma delegação de qual país? Uma delegação do Chile, se não Foi me do engano. Chile. Não sei. Uruguai, não sei agora. Teve Foi a tal da Delta, né? Que ficou comprovado que foi por conta da Copa América. Sim, que essa nova variante entrou. Tá rolando agora, eles estão finalizando um estudo do número de casos que teve de contratação dentro da bolha, né, da Copa América, e tá, acho que, de acordo com a última vez que eu ouvi, já estava 3 vezes acima da média das cidades que receberam a Copa América. Aí, pô. Eles já estavam com tirando esse dado, faltava finalizar o estudo para publicar, mas estava, lembro por assim, uma parada bizarra de contágio na população. E eram jogadores que disseram que vinham vacinados e tudo mais. Não, houveram seleções que não vieram, salvo engano, não todas estavam Na Copa América? completamente vacinadas, sim. Ah, sim, sim. Nas Olimpíadas agora tem gente que não tá vacinado, né? Que A alemão- seleção brasileira tem 25% de atletas não Não, mas vacinados. tem de outros países também. Não por. Mas aí depois não. Eles são 25%, mas não por opção. Dentro desses 25%, alguns por opção. Outros não tiveram oportunidade ou não podiam se vacinar de qualquer forma. Eu imaginei que para
participar dos Jogos Olímpicos, todo mundo teria que estar vacinado. Aí que tá uma Critério básico, né? Na minha cabeça, isso já estava, tipo assim, definido. Eu nem imaginava que eu fosse ouvir essa notícia de que tinha gente, não quero tomar vacina. Pô, meu amigo, então você não vai entrar aqui. Sim, e eles podem fazer porque o COI é uma instituição privada e eles podem obrigar. Se fosse uma coisa real pública, eles não poderiam obrigar ninguém a se vacinar, ok, por questões éticas e tal, Mas eu acho que tem um pouco disso também, esse afastamento que a gente está falando. Como não envolve a CBF, o pessoal que vai, né, para as Olimpíadas, eles ficam meio que à parte disso. Até mesmo a seleção feminina de futebol, não tem como você não torcer. Sim, não, totalmente Tu vê que é um negócio carismático. à parte, é muito carismático. Então, o caso do futebol, ele é triste, porque Pena que a gente você vê acaba só cada torcendo vez nessa mais época, esse afastamento, e não só do caso da seleção, mas do público nos estádios. Porque quem vai para o estádio Sim. hoje é quem tem dinheiro para pagar, cara. É o sócio-torcedor. Né? O Maracanã foi se elitizando num nível surreal. Surreal. A derrubada da geral é um negócio criminoso. Em Sim, vários sentidos. E ele era tombado internamente, né? Sim, então, primeiro criminoso porque ele era tombado, né, o IFAM, que é o Instituto Patrimônio Histórico que, né, toma conta dos patrimônios do país, ele tombou o Maracanã, então assim, a estrutura Inteiramente, inteiramente, não só interna, tudo. Então, você não podia mexer na estrutura do Maracanã. Então, por exemplo, o Maracanã tinha aqueles 3 anéis concêntricos, que tem lá, tinha a geral, a arquibancada e a cadeira. E eles tiraram aquilo. E o fosso clássico. Né? E o fosso. Tiraram tudo. Primeiro com a primeira reforma Outro foi estádio. pré-PAN, Primeira, 2007, e aí caiu a geral. acabou com a geral. Que, pô, isso é um crime, cara. Ficaram 2 Isso é um anéis. crime. Aí ficaram 2 anéis. E aí, para a Copa do Mundo, tinha que ser padrão FIFA, essa porcaria de padrão FIFA, foi lá e derrubaram a estrutura. É outro Botaram estádio. coloridinho. Outro É outro estádio, aquilo ali não é o Maracanã. Sim. Quem foi? É tipo quando você, sei lá, imagina, você tem lá uma relação com uma barbearia. Né? Uhum. Você vai lá, aquele barbeiro tá lá Desde sempre. e tal. Aí daqui a pouco sobe nova direção. O cara pediu as contas, não conseguia manter, vem o cara, ele vai manter a mesma estrutura, os mesmos barbeiros vão estar lá, ele vai mudar o nome. Pô, isso é uma coisa. Agora imagina, o cara faz uma puta reforma, ele troca tudo, troca os barbeiros. Ele mudou, não é aquele Foi sentimento que você 10. tinha ali do contato com aqueles caras, mudou tudo. Cara, o grande problema é que eles poderiam melhorar o Maracanã e manter o acesso, que esse era importante. Tinham locais no Maracanã que tinham função social. Sim. Agora não existe mais. Então, assim, como é que essa camada social que frequentava, que inclusive nós que somos flamenguistas, boa Geral parte da do torcida, é construção geral, do clube é né? disso. Até que foi Vem 100 disso, sabe? mil, 130 mil era por Pô, causa disso. o apelido do Flamengo, a galera chama pejorativamente, mas muita gente adota isso, é o mulambo, festa na favela. E essa galera não assiste mais a jogo. Mas vamos lá, não é só culpa E hoje não assiste nem na televisão. Olha só, isso é uma o facada. Flamengo. E o Flamengo também tem culpa disso. Muito. Porque Todos os quando. clubes. Sim, todos os clubes. Mas eu vou falar especificamente do Flamengo, que foi um que comprou também essa briga, foi um dos primeiros a comprar a briga de tirar o futebol da TV aberta e botar no canal Flá do Flamengo, no Flá TV. E aí eles deram um valor na Flá TV que, porra, Que foi uma pra boa baita parte, burrice, pra boa inclusive. parte da burrice. população mulamba, com todo respeito à população mulamba, não vai pagar, vai ter que ir pro bar assistir. E aí, como é que faz? E aí o bar a cerveja tá cara. Porque Então, é o que a gente falou, Mas cara. como? Se afasta, cara, do seu... E tudo isso para pagar o jogador, que está cada vez mais caro, e para você ficar competitivo, você tem que ficar cobrando cada vez mais. E aí a gente pensa, qual é o limite? Porque se você pensar, a galera da Europa, que já está no nível altíssimo de dinheiro, né? Ainda está querendo fazer a Enquanto Supercopa consumia- lá, né? Superliga. Aí tu imagina, os caras já estão Enquanto em tiver outro quem patamar consumir, ali. vai Ainda ter. querem fazer a Superliga. Sim. Olha, enquanto tiver gente consumindo, vai continuar tendo. Mas vai então, ter cada cara, vez mais. eu acho que... É sério, mas você perguntou qual é o limite. O limite não dá pra ser imposto, entendeu? Se tem alguém comprando, vai ter alguém vendendo. É, Simples. Vai ser a parada que- democratização da parada. No cara. A gente caso, tá concordo, falando cara, aqui mas de exclusão. A gente eu tá falando concordo de esporte como completamente. inclusão e exclusão. Essa que é a questão. Não, concordo completamente. Eu não estou me botando contra. Eu acho que o limite disso é quando o pessoal começar a entender que não dá para continuar assim e parar de consumir. Enquanto tiver gente consumindo, reclama, não mas sei vou se esse pagar. movimento reclama, adianta não, mas- cara. É, Real. Olha, a gente pode tentar se inspirar, pelo menos. É porque, no caso do futebol, a mundialização do futebol ela é evidente. sim. Mas, por exemplo, se você for olhar o futebol americano, que é muito consumido para quem é norte-americano, que mora nos Estados Unidos,
eles têm limite de salário, tem teto. Sim. Tem teto salarial. Eu já cansei de falar isso, cara. Isso é Salarial. maravilhoso. Teto salarial, limite de contratação. Limite de contratação, né? Tem a lote do draft, que eu acho muito maneira. Aliás, tem um filme maneiríssimo sobre draft. Eles têm vínculo com as universidades, têm vínculo com o ensino básico. Pois é. Desde muito cedo, o atleta ali, ele é estimulado a estudar e a jogar. A gente começou achando... Meu mundinho. É isso, pra gente trabalhar com draft. Do início, eles começaram certo. Sim. A gente está tentando mudar aqui o... Vai parecer que é puxa-saquismo e lambeção de bota, mas não. No caso deles, é muito maneira a ideia de você estabelecer teto salário. Você pegar o time mais ferrado, ele é o primeiro a escolher o melhor jogador do universitário. Então isso é uma forma de você equilibrar, Nivelar, sim. e aí vai deixar o negócio competitivo e que vai dar graça de ver. E quando você fala que existe um teto de salário, dá a sensação de que é baixo. Não, é altíssimo. E olha só, É o vôlei tentou fazer isso aqui no Brasil e deu super certo. O campeonato de vôlei hoje ele é super equilibrado. Sim. Com a mesma ideia. Teve uma polêmica porque eles também nivelaram jogadores, né? E aí rolou essa intriga interna, mas o campeonato ganhou muito com isso. Agora, só um dado que é importante também. A gente está falando de uma porcentagem ridícula de jogadores. Porque quando a gente fala assim, Claro. jogador de futebol Sim, sim, é sim. rico. Meu irmão, Não, não é sim. não. Na sua grande maioria. Não é não. tudo- Isso aí você está falando dos 20 da Série A, e mesmo assim os 20 da Série A não é todo mundo que... nem todos. Quando você Pelo falou Lute. sobre a galera que ainda sonha em ser jogador, é por isso que eu te falei, porque às vezes não tem um acesso a essa informação, entendeu? Claro. Isso é importantíssimo. A Mas é, porque, maioria... mas é porque o que vendem é o sonho. Vendem o sonho. Entendeu? Vendem O que o te Gabigol, vendem é vendem o Neymar, Exatamente. vendem Ninguém lá te em vendeu o cima. Zé das Couves ali que O joga. cara da no- quarta divisão, meu irmão, ele meio período, né? Metade do ano ele joga bola, a outra metade não tem jogo, acabou o calendário, não tem como, né? E aí ele vai trabalhar de pedreiro, ele vai E não ser falta coisa. denúncia aí de o cara que joga profissionalmente ganhando aquele milzinho dele ali todo mês. O cara fica sem alimento, passa fome, mora em barraco, em casa O de Michael, pô. pique. O Michael que... Até chegar no Goiás. Até chegar no Goiás... Não, e olha meu só, chão. outro exemplo, não só no futebol, o Antetokounmpo, o jogador de basquete agora, ele também é um exemplo desses. Também trabalhava como, não lembro agora qual era a profissão dele, mas há pouco tempo ele teve uma evolução, mas ele era um cara super humilde que o esporte fez ele ser quem ele é hoje, né? Mas ele é o 0,001%. Tem vários jogadores com histórias semelhantes assim, cara. Acho que o Vardy da Inglaterra também se tem uma história fosse- que ele disparou com 20 e tantos anos de Se a idade. gente já. for ficar citando Se a gente for, vai achar uma porrada. Leandro Damião jogou na Damião, Várzea até Damião foi 24 começar anos de na- idade, isso, se não me Damião- engano. Quase. Fazia os gols de bicicleta dele só na Várzea. Esses caras só chegaram depois, né? Porque tem vários que eram assim até criança. O pai continuou sendo assim. Mas pra A você ver diferença como... desses caras é que eles surgiram depois. Sim, mas pra você ver como o esporte, e principalmente no Brasil, ele vai ser excludente dessa forma. Como a gente já falando, antigamente você, para ser atleta, você tinha que estar afiliado, mas para você estar afiliado você tinha que pagar. Hoje não muda muito, porque hoje, para você fazer uma peneira no futebol, a peneira é paga. E não é todo mundo que tem condição de pagar a peneira. E como você falou logo no começo, às vezes o cara vende tudo para vir lá do sertão para fazer uma peneira aqui no Vasco, no Botafogo, enfim. Não já é um certo tipo de exclusão de acesso ao esporte, de acesso à oportunidade que eu tô falando. Cara, esse caso, ele é real, essa parada que eu falei. Não vou ficar citando nome, mas foi no Fluminense, foi em Xerém. Um dos preparadores lá, eu fui fazer um curso na época da faculdade lá em Xerém, e um dos preparadores comentou que eles têm uma dificuldade grande de lidar, porque quando tem peneira, o Fluminense já tem um histórico de revelar grandes jogadores na base e tal, a base de Xerém é bem legal. Quando eles fazem peneira, cara, vem gente do Brasil inteiro. E ele falou que tem casos que chega gente lá, tipo assim, com a criança e a família inteira com a mala pronta e fala assim, vendi minha casa no Acre e vim pra cá. E aí, o cara fica assim, porra, se o garoto for bom, eles falaram assim, já aconteceu o caso da gente chegar e botar o garoto aqui 2 meses pra treinar, pra ver, né, tipo, dar uma oportunidade maior pro garoto ver se de repente ele mostra alguma coisa. Mas, cara, a gente não, e a gente não tem como ficar, porque aqui o negócio é profissional, a gente não, né, imagina fazer qualidade. Não vai depois, vai chegar o maluco do Acre, daqui a pouco chega um de Roraima, chega o outro, sei lá de onde. E, cara, aí ele falou, cara, a gente tem que cortar. E aí, a gente não sabe o que acontece com essas pessoas. Caraca, Às vezes volta, às vezes não, às vezes fica por aqui, por Xerém mesmo.
Mas é isso é real. Isso é uma história que eu conheci. Isso é um problema. Quantas outras não acontecem? No Flamengo, no Vasco, sei lá onde. Isso é um problema que a mídia alimenta muito, né? Esse sonho do jogador de futebol bem sucedido, estrelado. É uma romantização. É uma que acontece. romantização, E exatamente. por que nos Estados Unidos funciona tão bem? Porque está linkado à educação. Exatamente. Então o esporte na escola tem um poder muito forte de revelar os atletas, de revelar os jogadores. Esses meninos eles têm que ir para o clube e pagar uma peneira, porque na escola que ele estuda, ele não tem uma equipe que ele possa participar de campeonatos, participar e ter algum olheiro. Cara, na América, qual é a O forma... Damião só vai ter um olheiro com 24 anos. Sim, mas sorte. aqui, na América, qual é a forma mais fácil de você chegar no esporte de alto rendimento? É o draft. Para você participar do draft, você tem que ser bom atleta na sua escola, e aí provavelmente alguma boa universidade vai te dar uma bolsa, e aí você tem que continuar jogando no campeonato universitário. E estudando. Porque aquilo, se tudo der errado, deu merda. Sim. Você tem um caminho de vida Mas, ou ali, seja, além do esporte. Não, mas é aquele negócio, se você tem talento na infância, porque essa é a grande questão, né? Aqui a gente tem um monte de gente que é talentosa, que às vezes o olheiro demora a ver, pô, o Cafu falou que passou por 21 clubes, cara. Sim. O Cafu é bom pra cacete. Sim. Desculpa, eu gostava dele como lateral, não sei se vocês têm a mesma opinião. Sim. Mas ele passou por 21 clubes até Regular. conseguir chegar no São Paulo, se eu não me engano. Esse Foi cara no São não. Paulo. Lá o cara da escola já identifica um talento. Aí ele próprio ali, pô, esse moleque aqui se destaca dos demais. Vou mandar ele aqui, pô, de repente um vídeo para um olheiro de universidade. Aí o olheiro... Ou seja, o cara tem que passar por várias peneiras durante a vida. Sim. Se ele conseguir alguma coisa, na pior das hipóteses, está formado na universidade e vai trabalhar com alguma coisa, né? Vai ficar tranquilo. Essa ausência de vínculo entre a escola e o esporte, para você pensar e projetar num cara de alto rendimento, isso é uma das maiores falhas do nosso país. Porque, e não é também aquela ideia de você falar assim, ah não, o esporte ele tira as pessoas da pobreza e tal, não tem que ser só isso, o esporte não tem que ter essa função. Não, Né? Ele tem que caminhar junto com o aprendizado, com o ensino. Então, cara, quando você vê eu pelo menos, minha formação foi num colégio que incentivava pra caramba o esporte, por isso eu sou tarado por esporte, eu fazia tudo no meu colégio. Mas é aquilo, era um colégio caríssimo, né? Que eu tive uma baita oportunidade de vida, de poder jogar tudo que tinha lá para oferecer, e eu jogava. Agora, não é todo colégio que oferece isso. Cara, um exemplo é porque tinha os jogos das escolas públicas e os jogos das escolas particulares. Eu, por acaso, estudei em escola pública, eu jogava os jogos das escolas públicas e ele era muito reduzido em quantidade de equipes, em nível técnico, porque nas escolas particulares estavam aquelas crianças boas que ganhavam algum tipo de bolsa. E se por acaso a gente ganhasse o campeonato das escolas públicas, a gente ia competir uma seletiva com o pessoal do estado da escola particular para ir para o brasileiro. Era sempre vexame, por causa de estrutura, de volume de jogadores, de atletas e tudo mais. Quando a gente ganhava alguma coisa e ia para disputar, a gente já assim, ok, às vezes, cara, te falar que nem vai disputar. E hoje em dia eles juntaram o campeonato e teve uma queda monstruosa das equipes de escola pública. É um déficit, cara. Eu sou super a favor do esporte mesmo como uma opção na escola. Até falei aqui no último programa, né? Como é o judô, né? Sim. O judô no Japão é Obrigatório. Obrigatório Na escola, eles têm que escolher. Claro. E a gente está com um movimento muito legal também das lutas aqui, enfim, mas um papo também para outro programa. Aqui no Brasil a gente está indo num movimento meio contrário agora, né? A gente escola. teve o nosso Ministério do Esporte que foi reduzido a Secretaria Especial, e isso acho que demonstra muita coisa, fala por si só, né? Enfim, Lucas, a gente está chegando já no fim, cara. Passa voando, né? Porra, cara, só faltou uma cervejinha aqui nessa caneca hoje pra gente poder deixar essa papa aqui e ficar até meia-noite. Mas é assim, cara, faz teu jabá, fala como é que a galera te encontra. Pra câmera? Qual câmera? Onde você quiser, cara. Aproveita e pede o like. Aquela é a sua. Joinha, faz a nossa galera. biscoitada aí. Não, joinha pro vídeo aqui, pô. O papo fluiu tanto que a gente não pediu quase que nenhuma vez, né? Só aquela vez que a gente nem verdade. pediu direito no começo. Não, tá ótimo. A galera sabe o que A galera fazer. vai curtir, sim. Eu tenho com um conjunto de amigos, né, professores, um canal no YouTube e uma conta no Instagram chama @canal Terra Vista. No YouTube você vai procurar lá, Terra Vista, vai ter a gente fala sobre história, geografia e outras cositas mais, atualidades. De vez em quando rolam uns reels, uns memes no Instagram e às vezes uma trollagem com o aluno, mas aí é só no Close Friends pra gente não ser processado. Olha, Genial. Me faz ter inveja dos alunos, cara. Porque, pô, na época de escola, a história era triste, velho. Encerra aí, filhão.
Galera, então é isso. A Academia de Quinta vai ficando por aqui hoje. A gente conseguiu abraçar o tema de uma forma bem O papo foi direta. muito bom. Bem amplo até, né? Foi. E eu já deixei o convite aqui, já lancei a bola, porque eu acho que a gente tem mais papo para falar sobre Eu isso. acho que Opa, rola uma linha aí de história. A gente sempre volta pra história na hora de falar qualquer assunto. Cara, é um papo É a muito bom, base, cara, né? porque a gente consegue associar isso com, né, trazer um pouco de conhecimento histórico e trazer um pouco para a sociedade de hoje também, né? Fazer essa análise é sempre importante. A educação física está envolvida também com saúde pública, com questão de sociedade. Eu acho que a gente tem sempre que trazer esse tema para sair do quadrado, que é um negócio que a gente gosta de fazer. Esse é o nosso objetivo aqui. Discutir o esporte, a escola, a educação e a sociedade. Eu E adoro você que é um cara... você junta tudo que eu gosto. É educação, é esporte. Eu adoro. Flamengo. Flamengo. Nem sempre. Mas você Não, é um sempre. cara que, pô, por gostar e discutir, pô, é parceiro nosso, tá convidado pra voltar sempre aí. Pô, Obrigado pode pra chamar caraca. que eu venho feliz. A gente vai encerrando por aqui. O Lucas vai voltar com certeza. Vocês vão ver mais o Lucas, vão ouvir mais o Lucas. Você pode escolher. O nosso programa está disponível em podcast, em YouTube, qualquer plataforma de podcast. Assiste em casa, dá o curtir. Não tá dando para ouvir em casa? Vai pra rua, continua ouvindo. E é isso aí. Compartilha, vamos comentar. Manda pra gente qualquer comentário sobre o programa. Só não pode Concordou? xingar. Concordou? Discordou? A gente está aqui para isso, para debater. E é isso, galera. É isso. Esse é o Academia de Quinta. Valeu! Puxa a vinhetinha. Muito obrigado, galera. Valeu. Valeu, até a próxima.